Tá pensando em alugar um imóvel, seja como inquilino ou proprietário? Antes de fechar qualquer negócio, tem algumas coisas essenciais que você precisa saber para evitar dores de cabeça e garantir um acordo justo. Então vem comigo que vou te dar 9 dicas fundamentais para arrasar na hora do aluguel. Dica 1. Se você vai alugar um imóvel, é muito importante você entender a importância do contrato. O que é o contrato? O contrato vai ser um documento que vai formalizar os direitos e deveres que o locador e o locatário vão estabelecer entre si. É um acordo entre particulares que vão se comprometer a cumprir determinadas obrigações. É importante que o locatário, ao assinar o contrato, ele leia atentamente todas as cláusulas. Se necessário, até negocie alguma delas. E o locador, quando for redigi-lo, é importante também que se atente a tudo aquilo que ele vai colocar, pois irá se obrigar a cumprir. É importante também que esse contrato, apesar de não ser obrigatório, ele seja autenticado em cartório. Dessa forma, ele vai ter um valor maior agregado. Dica 2. Você sabia que existe uma diferença entre o contrato residencial e o contrato comercial? O motivo disso dá-se pela sua finalidade. Nós temos que o contrato residencial, por ele ter um foco maior, o foco principal na moradia, você terá algum tipo de despesa específica, como por exemplo a conta de água, a conta de luz, e isso nem estou considerando o aluguel mensal. E aqui vai a dica. O contrato residencial, o locador, ele não é obrigado a renovar o seu contrato. Onde esse cenário ele se mostra inverso no contrato comercial, pois para que o locatário ele tenha um tipo de segurança jurídica em seu estabelecimento, o nosso estatuto legal ele prevê que o locador ele tenha uma renovação compulsória para com o locatário. Dica número 3. O locador, para proteger o patrimônio e para proteger quem receba o aluguel, ele pode exigir algum tipo de garantia do locatário. São 3 tipos de garantias possíveis. O seguro garantia, o fiador ou a caução. O seguro garantia é caso haja algum problema no imóvel ou o locatário não conseguindo pagar, alguém vai pagar por ele. O fiador é parecido, só que o que acontece no caso do fiador, um terceiro fora da relação deles se compromete a pagar o aluguel caso o locatário não consiga pagar. E o caso da caução é quando o locatário deposita um valor na quantia do locador para que, caso ele não venha conseguir pagar o aluguel ou que ele venha a danificar o patrimônio do locador de alguma forma, aquele valor depositado seja utilizado para compensar. Dica 4. O valor do aluguel precisa estar bem detalhado no contrato, assim como a forma de pagamento. Ah, e atenção! O aluguel pode ser reajustado anualmente segundo o índice de inflação. Não se esqueça de conferir também os custos adicionais como condomínio e IPTU. Dica número 5. Quem é responsável pela manutenção do imóvel? A lei do inquilinato leva constata que o locador ele deve entregar o imóvel em 2 condições para o locatário, devendo a este, a outra parte, sendo responsável, tendo o dever de conservar o imóvel de tal forma que foi entregue a ele. Em questões rotineiras, como por exemplo uma manutenção, uma troca de uma lâmpada, o locatário ele tem a sua permissão para poder trocar. Ele pode até inclusive pedir o ressarcimento do valor para o locador. Em situações mais complexas, como por exemplo, que venha a mexer com a estrutura do imóvel, é de uma competência obrigatória por parte do locador. No entanto, pode ser acordado entre ambos, caso seja vantajoso para o locatário, a possibilidade de que, caso ele mexa, por exemplo, em alguma estrutura quebrada da casa, ele pode pedir abatimento da mensalidade, caso isso tenha sido vantajoso para ele. Dica número 6. Os contratos podem ter prazos determinados ou indeterminados. Vai depender do acordo entre o locador e o locatário. Geralmente, contratos entre pessoas físicas em que o imóvel que vai ser alugado vai ser para moradia, geralmente tem um prazo de 12 meses, enquanto o contrato de locação para fins comerciais tem um período maior. Fique atento ao seguinte, quando o contrato for de um determinado prazo e esse prazo não for atingido e uma das partes queira rescindi-lo, pode haver incidência de multa para a parte que quer rescindir esse contrato. Dica número 7. Em caso de descumprimento de cláusulas contratuais, o locador ele pode pedir o despejo do locatário. Só que para isso, 2 medidas têm que ser tomadas. Ele tem que entrar no processo judicial específico e avisar com antecedência do locatário para que ele possa se planejar para que ele desocupe aquele local. O locatário ele tem por escolha entrar com uma contestar as alegações feitas pelo locador, cabendo a escolha do juiz ao ponto a tentar. Dica número 8. O preço do aluguel pode ser ajustado anualmente pelo IGPM, que é o Índice Geral de Preço do Mercado, ou qualquer outro índice, desde que seja acordado entre o locador e o locatário, e este seja avisado anteriormente sobre o aumento do preço do aluguel. Caso o locador aumente de forma abusiva e o locatário se sinta prejudicado com isso, ele pode renegociar ou até mesmo procurar a via judicial para negociar o preço do aluguel. Nona e última dica. Caso você esteja pretendendo sair do imóvel antes do tempo previsto, tome cuidado, pois você pode estar prestes a pagar por uma multa rescisória. O motivo dela dá-se pelo fato de uma segurança contratual, pois foi acordado entre você e o locador um determinado tempo de permanência naquele imóvel. Então, antes de assinar o contrato, verifique o quanto custa a multa rescisória. Normalmente, ela é uma porcentagem sobre o tempo que você não vai permanecer lá.
dicas fundamentais que você precisa saber num contrato de aluguel. Caso ficou com alguma dúvida ou tenha alguma pergunta específica, recomendo que procure um advogado especializado na área. Muito obrigada por assistir e até a próxima!